Olá, está começando mais um Entrevistando. Hoje nós vamos falar sobre felicidade com o professor Sandro Martins Aires. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo E convite. vamos começar introduzindo com Rousseau, que ele tenta explicar a liberdade que é nos dada, né, como um grande traço distintivo do homem. E por conta disso ele sempre considerou a suposta liberdade na hora da gente ficar classificar essa liberdade como um privilégio ou não. O que o senhor acha? É um privilégio nosso? Sem dúvida alguma é um privilégio dos seres humanos. Embora Rousseau ele tenha tratado bastante a respeito da liberdade, mesmo assim é dele também a teoria do contrato social, da qual existe um contrato intrínseco entre os seres humanos para vivermos em sociedade. Cada um tem a sua divisão na forma de trato. É claro, a liberdade, como em sala de aula já tratava com alguns alunos, ela vai até o momento em que ela não interfere na liberdade de outras pessoas. E como eu costumava comentar em sala de aula, imagina só por causa do calor que está aqui hoje, né? Que visão horrível as pessoas teriam eu vir aqui com a minha sunga de zebra, por exemplo, para estar conversando com você. Então, a minha liberdade, ela se restringe a não comprometer, por exemplo, você, ou então quem estiver assistindo, a ver uma visão dessa. Mas, sim, ela é a liberdade no que ele trata, não nesse sentido, mas em relação aos outros seres, aos outros animais, em nós podermos escolher o que nós queremos fazer, e isso daí, com certeza, é o que define o ser humano, é um dos princípios, uma das máximas maiores em relação aos outros seres, vamos assim dizer. Mas, como já disse, ele, além dessa questão da liberdade, ele também traz do contrato social, que é a questão não vamos dizer assim o que vai barrar essa liberdade, mas o que vai delimitar até que ponto nós podemos viver em sociedade, mesmo porque todos os filósofos, inclusive Platão, falam que nós somos seres sociais, nós temos que ter esse convívio, mas essa liberdade ela vai até o momento em que ela não vai esbarrar na liberdade da outra pessoa, com certeza. A incerteza paira. Esse é um sentimento que desde Kierkegaard a gente chama de angústia. Angústia que todo mundo que tem que fazer alguma coisa sempre vai esbarrar em valores, né, como ética e tal. Qual é a melhor forma de a gente encarar a convivência e os valores? Então, a questão dos valores, ela é interessante, eu gosto de fazer bastante além dos estudos em relação aos filósofos, mas comparando com a nossa vida social. Eu sempre busco a relação dos meus pais, a minha relação da geração e, por exemplo, a dos meus filhos. Então você vai observando que para cada geração vão existindo alguns tipos de valores que isso daí tem que, vamos dizer assim, tem que ter um cuidado, né? Como você estava falando dessa questão dessa angústia, né? Dessa procura. Então, que o valor ele sirva para, como já foi dito em relação à liberdade, que ele sirva como um parâmetro para nós estarmos nos relacionando com as outras pessoas e para ter esse tipo de convívio. E por isso que daí a moral, o valor, são alguns princípios que até mesmo antes, na Grécia Antiga e os romanos depois aplicaram isso daí, para a convivência e depois acabaram se tornando legislação para que daí nós pudéssemos ter essa convivência, né? Então, por este motivo, o valor ele é interessante para estar sendo observado e é uma pena que às vezes vão tendo algumas alterações nessa questão dos valores. E a angústia, como nós seres, ela pode ser alguma coisa temida, como as escolhas que a gente faz no dia a dia. Isso é uma coisa muito complicada de entender de forma filosófica, como, sei lá, uma simples escolha de se fazer ou não fazer, como tomar uma decisão muito importante, trair até. É interessante como você coloca, porque às vezes, como você disse em relação à questão do valor, às vezes os nossos princípios, ou então os princípios que nós recebemos dos nossos pais, eles acabam perdendo espaço levando em consideração o que eu quero atingir. Eu quero atingir o meu trabalho, então não importa se eu vou trair, se eu vou estar fazendo, esses valores não vão entrar nesse contexto. Tanto é que você observa o que tem hoje em relação a até os meios de convivência de trabalho, né, e acaba angustiando. Então você tem essa briga interna, né, vamos assim dizer,
dos nossos valores com aquilo que nós buscamos. Porque daí existe esse tipo de flexibilização que acaba com certeza criando esse tipo de angústia. Porque embora eu mesmo pegar em relação ao que eu aprendi dos meus pais, né, a questão de roubar ou então de trair, sem dúvida alguma isso daí você leva para a vida adiante e isso daí interfere na escolha. Se você vai contra esse tipo de educação, então esse tipo de valor que você teve, isso daí vai criar uma angústia e depois nós temos vários problemas do que nós estamos observando hoje na sociedade. E professor, hoje em dia a gente vive, hoje a gente vale o que a gente é, né? Hoje em dia tem uma flexibilidade de valores e tal, o que eles chamam de ética à la carte. O quão nocivo é esse tipo de comportamento para as pessoas na sociedade? Como eu estava dizendo anteriormente, que nós acabamos flexibilizando para aquilo que nós queremos atingir, que não acaba não sendo o ideal, porque daí nós temos uma terminologia que nós utilizávamos muito no curso de filosofia, que é a relatividade. Acaba sendo tudo relativo. Então é simples, eu estou tomando esse tipo de decisão, porque ela vai me consentir em atingir um objetivo. Em que sentido? Na medida em que nós buscamos alguma coisa, como eu estava te falando, e essa ética ela vai se moldando para a melhor forma que for possível. Ela vai se problematizando aos valores da moda, né? Isso, aí como eu estava dizendo, até que ponto você flexibiliza? Eu vou me moldar para aquilo, por exemplo, olha, o meu trabalho agora, ele exige que eu esteja dessa forma, que eu tenha um tipo de postura, um tipo de vestimenta, eu me moldo para aquilo lá, eu me flexibilizo para aquilo lá. Inclusive perco alguns valores, inclusive até muitas questões, não só éticas, né, questões religiosas, como você estava falando, né, tem a questão da moda também, então você acaba flexibilizando tudo nesse sentido. Hoje em dia os valores são a nossa identidade, né? É aquilo que a gente oferece. Como, por exemplo, quando a gente conhece alguma pessoa, a gente já logo solta os nossos valores, as nossas escolhas, o que a gente pesou entre o que eu quero para mim e tal. E a felicidade é um instante que vale por si só, né, professor? E a gente deve exaltar as nossas qualidades e os nossos valores aqui, a fim de que a gente possa encontrar mais momentos como esse na nossa vida? Então, em relação à questão dos valores e das nossas qualidades, às vezes nem tudo aquilo que nós achamos que é o melhor para nós vai nos trazer felicidade, principalmente naquela questão que nós estávamos dizendo quando nós vamos viver em sociedade. Como eu estava falando, eu tive essa experiência há 2 semanas atrás, nunca passei por isso, tive que passar por uma cirurgia. Então eu percebi que a minha felicidade, eu senti ela depois que eu perdi a saúde. Então nós acabamos não percebendo esse momento feliz que nós temos. Eu gosto muito, ainda fugindo um pouco da filosofia clássica, que seria a filosofia grega, mas indo um pouquinho para a filosofia ocidental. O próprio Dalai Lama fala isso, que nós começamos a dar valores, então observar a felicidade no momento que você vai perdendo aquilo lá. Então você começa interessante, essa uma semana que eu passei no hospital, não só de ter perdido a saúde e ver como isso daí me deixa feliz agora de poder estar em casa, com todo respeito, né? Vou assistir meu jogo do Corinthians na televisão, aí está junto com a minha filha, então você perdendo isso daí, eu falo, puxa, isso daqui, eu estava com a felicidade, eu estava em casa, eu podia assistir o jogo, abraçado com a minha filha, com a minha esposa, com o meu filho, tira isso daí, aí eu percebo esse instante de infelicidade. Então, ele é uma construção e você percebendo isso daí que está no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo isso daí. Eu tive alguns professores que inclusive nos diziam, né, falando, nossa, hoje em dia nós nós automatizamos tudo, né? A gente perde, como se disse, esse instante, né? Às vezes eu fui para casa, liguei o carro, estou dirigindo, liguei o som, falei, coloca o cinto para as crianças, tudo. Quando eu cheguei lá, eu não sei como é que eu fui dirigindo. Eu não observei nada com o que eu falei, nem o sabonete, muita gente acaba se lembrando qual o odor do sabonete que eu estava tomando banho. Então a gente perde esses momentos, por exemplo, do perfume do sabonete que eu gosto de comprar, eu não me recordo. Então, em que momento que está a felicidade? Como é que a gente vai trazer isso daí? Ele está no nosso dia a dia. Aí depende como você observa isso daí, como você consegue ver isso daí, ou então trazer isso daí também. E professor, você acha que
hoje em dia as pessoas cada vez mais tentam procurar gurus, assim, para tentar resolver os problemas que a gente tem. O senhor vê isso como uma forma pura de felicidade? Buscar as verdades da nossa vida em gurus, respostas sobrenaturais? Na verdade, a filosofia ela nasceu da busca desse sobrenatural. Então, você pega toda a história da filosofia, que seria a verdade, ou então a felicidade, na Grécia Antiga, é a busca para isso. Cada um teve a sua interpretação e cada um teve a sua busca, né? Como você está dizendo, gurus, não sei, Dalai Lama, Jesus Cristo, né? Cada um com a sua perspectiva. Agora tem que ver até que ponto isso daí está, como eu acabei de dizer, até que ponto isso daí vai te trazer para uma transcendência, ou então para uma realização no âmbito da felicidade, né? De felicidade real, né? Sim. E, professor, você acha que o jeito certo de se encontrar a felicidade seria traçando alguns parâmetros, tipo, moldando alguns princípios éticos, como se fosse traçar uma tabela de mais importante para menos importante, ou isso está ligado ao nosso livre-arbítrio, né? A gente tem que pesar os prós e os contras e decidir por si só. A gente, de fato, deve procurar uma resposta mais concreta ou descobrir por si só? Na verdade, assim, como você está colocando, ou parâmetros, né, ou por livre-arbítrio. Na verdade, não existe receita. Tanto é que nós temos milênios de filosofia, mas só que você não tem uma receita para a felicidade. Então, com certeza, embora existam alguns parâmetros, mas o ser humano ele é único. Embora nós sejamos da mesma espécie, mas cada um tem como eu já dei de exemplo, né? Por exemplo, eu sou corintiano e você é palmeirense. Então você vai ficar feliz quando o seu time ganhar, e eu vou ficar infeliz quando o seu time ganhar sobre o meu. Na infelicidade não, né? Mas só para dizer que existem vários tipos de realização de pessoa para pessoa. Então não tem como existir a receita, mas tem como você ir moldando isso daí. Como eu estava me lembrando aqui, e falei, por exemplo, se eu quero, por exemplo, uma realização do meu filho, eu vou ter que trabalhar, vai existir um sofrimento agora. Eu já sei qual o caminho para fazer isso que eu observei em relação aos meus pais. Eu pago uma academia para ele fazer uma arte marcial, mas só que na academia em que ele faz arte marcial, dependendo do tratamento que ele tem em relação às outras pessoas, ele tem que ou limpar o espelho da academia, ou fazer uma outra atividade. Então, ou seja, é procurado nesse sentido. Onde que você está observando a felicidade? Na felicidade depois vai aparecer na relação que ele vai ter com as outras pessoas. Ele vai ter um comportamento que vai proporcionar a ele ter uma relação melhor com as pessoas e atingir essa felicidade, né? Ela vai conseguir observar isso daí. Então, com certeza é uma construção e aproveitando esses momentos, sem dúvida alguma. Porque não adianta nada, eu estou com 41 anos hoje, mas eu tenho que saber um pouco de FIFA, eu tenho que saber um pouco de Call of Duty para estar na minha felicidade. Claro que eu não consigo acompanhar, né? É muito dinâmico, mas também para a felicidade do meu filho. E hoje a gente falou sobre felicidade com o professor Sandro Martins Aires. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. E esse foi mais o Entrevistando de hoje. Muito obrigado.